Boa tarde! Você já precisou tomar uma decisão importante na sua vida e ficou sem saber que decisão tomar, com medo de errar? Eu já, e eu vou te ensinar como foi que eu fiz para tomar a decisão certa. Vem comigo que eu vou te ensinar. Então vamos começar lendo a palavra de Deus que está no livro de Salmos 143, versículo 10, que diz assim: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Em primeiro lugar, quando nós precisarmos tomar uma decisão importante nas nossas vidas, que a gente não sabe que decisão tomar, se essa ou aquela, a gente precisa perguntar àquele que conhece o nosso futuro, Deus. Porque Deus, ele é onisciente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, concorde comigo que ele também está no futuro. Se ele está em todos os lugares, ele está também no nosso futuro. Então ele sabe se eu tomar a decisão A, se essa decisão A lá no futuro vai ser a decisão certa ou não. Se eu vou sofrer ou eu não vou sofrer pelaquela decisão que eu tomei. E para que a gente possa descobrir qual seja essa vontade de Deus, né, para nossas vidas, naquele momento tão difícil, que nós precisamos tomar uma decisão importante, nós vamos precisar aprender a fazer algumas coisas. E hoje eu vou ensinar para vocês 4 pilares para que você e eu possamos seguir, para que a gente tenha a resposta de Deus, a decisão correta que nós precisamos tomar. E quais são esses pilares, missionário? Bom, o primeiro pilar é que a gente precisa aprender a orar, apresentar aquela situação a Deus com confiança no nosso coração, tendo a certeza da resposta de Deus para nossas vidas, porque Deus não mente. Olha o que está escrito em 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Olha o que aqui diz a palavra de Deus. Vou deixar a referência aí, depois você pode até ler com calma. Aqui diz assim, olha que interessante. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabermos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizemos. Olha que tremendo, né? Deus, ele está só esperando, né? Eu e você confiar nele, chegar diante dele e orar, pedir a ele que nos direcione a decisão correta que nós vamos precisar tomar para que no futuro a gente não venha se arrepender e não venha sofrer tomando uma decisão errada. Segundo pilar, missionária, é obedecer. Lá no livro de Gênesis, capítulo 12, conta-se a história de um homem chamado Abraão. Deus se apresentou a Abraão nesse capítulo e ele deu um direcionamento a ele. Ele chamou Abraão para ele sair da terra dele, da família dele, da parentela dele e ir para uma terra que ele não conhecia, não sabia que terra seria essa, né? E que ele prometeu a Abraão que daria para ele. E ele disse assim: Abraão, é uma terra que mama leite e mel. E se mama leite e mel, o que é que Deus quis dizer aí? Né? Ele quis dizer que era uma terra boa. E o que Abraão fez? Ele obedeceu. Esse é nosso segundo pilar. Quando Deus responde a oração, né, é porque ele sabe o que ele está fazendo e a gente precisa obedecer o que ele está nos direcionando. No caso, Abraão aí, não foi Abraão que orou, mas Deus falou com ele. O que eu quero dizer com essa passagem bíblica é que quando Deus nos fala, nos dá a resposta, nós precisamos obedecer como Abraão obedeceu. Ele saiu da terra dele, ele largou a parentela como Deus mandou, pegou a esposa, pegou a família, pegou algumas coisas que ele tinha adquirido, alguns servos e seguiu, sem nada questionar. Abraão poderia ter questionado a Deus, mas Deus, eu vou sair da minha casa, da minha família, da minha terra natal e vou para um lugar sem nem saber para onde é. Que terra é essa? Que terra é essa? Mas Abraão não questionou. Abraão apenas obedeceu. E é isso que nós precisamos fazer quando Deus dá a resposta da nossa petição. Nos dá o direcionamento, que decisão devemos tomar. Se ir para o caminho A, se ir para o caminho B. E aí a gente precisa obedecer. Qual é o terceiro pilar, missionária, para que a gente tenha certeza que nós vamos realmente tomar a decisão certa? É renunciar. Nós precisamos renunciar muitas vezes, que às vezes a gente precisa tomar uma decisão, mas na realidade o nosso coração já quer tomar aquela decisão. Mas muitas vezes aquela decisão que a gente já decidiu, que a gente quer fazer, não é o melhor para a gente. E lá no futuro nós vamos derramar lágrimas, nós vamos nos arrepender. E aí vem Deus e fala: não, a melhor coisa é você fazer a coisa correta, a decisão certa. Não é isso, você vai precisar renunciar a esse seu desejo aí, para poder você tomar a decisão certa, porque a decisão certa
é essa aqui, a B, não é a A. E aí você vai renunciar. Às vezes Deus vai fazer com você o que fez com Abraão, nessa passagem que eu acabei de contar para vocês, registrada lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Abraão, ele precisou renunciar à terra que ele morava, né? Digamos, a cidade, o país. Ele precisou renunciar e sair. Ele precisou renunciar também à convivência com a família dele, os pais, os tios, os sobrinhos. Só levou um sobrinho nessa história, mas ficaram outros lá. E ele precisou renunciar à família dele, né? Talvez Abraão morasse numa casa boa, bonita, né? Naquela época eram tendas que eles moravam. Renunciou à tenda dele, botou tudo na sacola, nas costas e seguiu o caminho dele. Às vezes Deus lhe pede para renunciar um amor, né, que você está apaixonada, e aí você apresenta a Deus e pergunta: Deus, é essa pessoa que o Senhor tem para mim? Aí Deus diz: não, mas eu estou apaixonada. Mas Deus diz: não, se você casar com ele, você vai sofrer, né? E aí você tem que obedecer. Se você quer o bem para a sua vida, você vai precisar obedecer. Às vezes, Deus lhe pede para você sair de um emprego, como foi o meu caso, né? Um testemunho pessoal, vou contar agora, antes de passar para o terceiro pilar. Trabalhava numa empresa, uma empresa federal, uma empresa muito boa, um ambiente de trabalho maravilhoso. Nessa empresa, eu ganhava muito bem. Nunca tive um emprego melhor que esse e nem depois que esse. Um ambiente assim, em todos os sentidos falando, era a empresa dos sonhos. E um belo dia, essa empresa resolveu extinguir meu cargo. Meu cargo não ia existir mais. E aí ele resolveu fazer um processo de demissão incentivada. Junto comigo, no meu cargo, existiam outros colegas de trabalho, mais ou menos uns 100 colegas, porque a empresa era grande, né, e era muita gente que trabalhava nessa empresa. E simplesmente a empresa disse: esse cargo não vai mais existir. Eu vou fazer agora um processo para vocês, incentivar vocês a pedirem demissão. Se vocês aceitarem, eu vou dar a vocês um valor a mais da rescisão que vocês têm direito. Eu vou deixar que vocês fiquem um ano, né, mesmo saindo da empresa, ainda um ano com assistência médica e odontológica, 6 meses a mais de tique e refeição. E aí eu fiquei: e agora? Que decisão eu devo tomar? E aí eu fui fazer o primeiro pilar, orar. E aí eu orei, apresentei a Deus: Deus, eu saio ou eu fico? Eu aceito ou eu não aceito? Eu quero que o Senhor me fale, porque a decisão que eu tomar no futuro, eu não quero me arrepender. Se eu ficar, eu não quero me arrepender por eu ter ficado. Se eu sair, eu não quero me arrepender por eu ter saído. O que eu faço? E Deus me respondeu: saia. O melhor para você é aceitar esse plano de demissão incentivada. E assim eu fiz, pedi demissão, recebi todos os benefícios a mais na minha rescisão, segui o meu caminho. 2 semanas depois, mais ou menos, chegou a notícia aos meus ouvidos, dizendo que aqueles colegas que não aceitaram o pedir demissão e receber esses benefícios também a mais, eles foram demitidos sem nenhum benefício a mais. Então Deus sabia, se eu não aceitasse, eu também seria demitida sem esses benefícios a mais. De qualquer forma, eu ia ter que sair da empresa, mas pelo menos eu saí com muitos benefícios a mais. E é assim que Deus faz, né? Então, primeiro pilar, orar. Segundo, obedecer. E qual é o terceiro pilar, missionária, que eu devo fazer para que eu possa ter certeza que aquele é o direcionamento de Deus? É crer. É crer. Aliás, esse não é o terceiro, é o quarto, né? O quarto pilar, você precisa crer. Porque primeiro você ora. Segundo, você obedece. Terceiro, você renuncia à sua vontade. E o quarto, você precisa crer. Crer que realmente é Deus que está direcionando você. Mas, missionária, se Deus me dá a resposta e no meu coração ainda ficar em dúvida, o que eu devo fazer nesse quarto pilar de crer, somente crer? Se ficou dúvida? Então vamos lá, vamos ler o que a palavra de Deus diz em Amós, capítulo 3, versículo 7. Olha aí o que Deus responde para mim e para você, se ficar difícil de você entender. Você primeiro precisa crer. Vamos ver o crer primeiro, depois a gente vai falar dessa dor. Olha o crer. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Aí você creu, Deus revelou para você o segredo do seu futuro, que aquela decisão é a certa que você precisa tomar. Aí você vai lá em Juízes, capítulo 6, versículo 37 em diante, até o versículo 40. Você vai ver aí a história, eu não vou ler,
do homem chamado Gideão, que ele precisava atacar um povo chamado Medianitas. E ele estava com medo de perder esta guerra. E aí Deus disse para ele: vai, Gideão, que eu sou contigo e você vai vencer. Mas aí veio aquela pontinha de dúvida, que Deus deu o direcionamento, né? Eu creio que foi Deus que falou, eu quero obedecer, eu já vou renunciar, mas eu estou na dúvida, será mesmo que esta é a vontade de Deus? Sabe o que é que você vai fazer? Você vai fazer prova com Deus, até você ter certeza que realmente é aquela decisão que Deus quer que você tome. Nessa passagem, depois vocês vão ler, eu vou contar rapidinho para vocês o que aconteceu. Gideão chegou para Deus e disse: Deus, eu sei que você já falou comigo, que eu posso ir, que eu vou ganhar a guerra, mas eu estou com dúvida. Não se ire não, viu, Senhor? Não se aborreça não, Deus, comigo. Mas eu vou te pedir, fala comigo de novo. Olha, Deus, se é o Senhor mesmo que falou comigo, que eu vou ganhar essa guerra, que eu posso ir, que eu vou ser vitorioso, faz o seguinte, faz com que o orvalho da manhã amanheça todo molhado e somente a lã seca, que aí eu vou ter certeza, Deus, que foi o Senhor que falou comigo e eu vou vencer essa guerra e assim eu farei. E no outro dia não deu outro. Todo o orvalho da manhã amanheceu molhado, só a lã amanheceu seca. Aí ele olhou: ai, poxa, Deus me respondeu. Mas aí veio de novo a dúvida: ai, Deus, mas eu ainda estou com dúvida, mas é tão difícil eu a tomar esta decisão, eu estou com medo de errar. Deus, olha, eu vou lhe pedir de novo, não se aborreça comigo não, que faça justamente agora o contrário, que todo o orvalho da manhã amanheça seco e só a lã molhada. Se o Senhor fizer isso, eu vou ter certeza absoluta que é realmente o Senhor que está me direcionando e eu vou enfrentar os medianitas e eu vou vencer. E o que aconteceu, gente? Aconteceu exatamente como aquele homem pediu, né? No outro dia de manhã, todo o orvalho da manhã amanheceu seco e só a lã molhada. Então, tem dúvida ainda? Depois que você já fez os 4 pilares, você já orou, você já quer obedecer, né? Não já obedeceu, quer obedecer, você já renunciou à sua vontade, você agora está crendo, mas veio a dúvida. Faça igual Gideão, faça a prova com Deus. Diga assim, coisas assim que na sua mente, como era impossível, né? Acontecer aquele fenômeno da natureza, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Comece a orar a Deus no seu pensamento para que ninguém escute. Faça a prova com Deus. Deus, olha, se realmente eu preciso, essa decisão que eu devo tomar, que aconteça isso e aquilo, coisas que só você e Deus sabem. Não conte para ninguém, o segredo está aí. Não conte para ninguém e fale com Deus somente no seu pensamento. Algo que você veja que é impossível de acontecer. Se acontecer, foi porque Deus está nesse negócio. E aí você faça. E depois que você tiver certeza absoluta que é Deus que está te direcionando, que é a decisão certa que você tem que tomar, ainda que doa, ainda que você precise renunciar, vai em frente, né? Vai em frente com toda a certeza que Deus está falando com você e que lá no futuro você não vai se arrepender. Assim também, como até o dia de hoje eu nunca me arrependi de ter saído daquela empresa maravilhosa, né? Foi a melhor empresa que eu trabalhei durante toda a minha vida. Nunca depois eu consegui um emprego igual aquele, mas eu nunca me arrependi. E assim eu aconselho a você que você faça esses 4 pilares para que você tome a decisão correta, porque Deus sabe o que é melhor para mim, para você, para todos nós. Que Deus te abençoe, que se eu te ajudei, que se foi bom para você, se você foi edificada, dá um joinha, comenta, faz um comentário, né? Compartilha com outras pessoas para ajudar outras pessoas a tomarem uma decisão correta, né? E se inscreva no meu canal, tem aí um sininho, clica nele para que da próxima vez que eu gravar um vídeo, você seja notificada. Deus te abençoe, a você, sua família, e que você possa confiar no que Deus vai te direcionar e você seja bem-sucedido no seu caminhar. Um grande abraço.